Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre a escola crítica, focando um pouco na teoria do Edwin Sutherland, que é a ala crinológica americana. O Edwin ele tem formação na escola, na Faculdade de Chicago, e ele vai trazer um viés crítico em relação à criminologia, justamente na comparação entre a forma, como a gente enxerga os crimes de pessoas de alto poder aquisitivo na sociedade, comparado às pessoas que têm baixo poder aquisitivo. Basicamente, o Sutherland, grande autor aí da primeira metade do século XX, ele vai trazer vai introduzir um conceito na criminologia chamado de white collar crimes. Basicamente, são aqueles crimes que são cometidos por pessoas de grande poder econômico na sociedade, como, por exemplo, uma questão aí de lavagem de dinheiro, deturpação de balanços financeiros, né? A questão de manipular aí investidores, manipulação na bolsa de valores, corrupção aí de servidores políticos para conseguir algum lucro. Então, seria esse tipo de crime que ele vai ressaltar na teoria dele. E basicamente o ponto principal que para o Edwin impacta muito é que a gente tem uma baixa punitividade para esse tipo de atividade, né, para esse tipo de ato irregular. E o contrário, que a gente pune muitas vezes aquela pessoa mais pobre, né? São os vieses da escola crítica em ressaltar que muitas vezes as construções criminológicas servem justamente a quem está no topo da estrutura como dominador, né? Segue seguindo, por exemplo, um viés parecido nessa lógica, o Alessandro Barata na ala italiana da escola criminológica crítica. Então, basicamente, pela teoria do Edwin Sutherland, a gente tem uma questão de diferenciação social, né? Dentro desse aspecto da teoria dele, ele constrói que a desorganização social acaba levando aí a propagação de crimes. Então, muitas vezes, dentro, por exemplo, do campo das pessoas mais ricas, isso acaba sendo uma questão de valor. Existe uma desorganização social que muitos praticam e fazem aquele ato, e basicamente as outras pessoas acabam aprendendo a seguir dessa forma também para conseguir se construir ali naquela esfera social. Ele fala que isso é diferente, por exemplo, dos crimes que ocorrem na pobreza, que muitas vezes ocorrem por necessidade. E aqui, a partir disso, o Sutherland ele constrói o aspecto de que não é a pobreza, na verdade, uma geradora dos crimes, né? Ele rompe aí com outras pesquisas que falavam justamente o contrário. Ele falava justamente que não havia embasamento, até porque você vê crimes cometidos por pessoas de alto poder econômico. Então, dessa forma, a gente observa que, na verdade, os crimes cometidos na pobreza muitas vezes seguem uma questão de necessidade e também a desorganização social, enquanto na questão da população de alto poder econômico, esses crimes ocorrem muitas vezes por questão de valores, né? Porque é propagado aí dentro desse meio uma busca incessante pelo aumento do lucro, independente dos meios que você utilizaria. Então, Sutherland ele propõe que ocorresse aí uma maior proporcionalidade em relação à forma punitiva para os crimes de colarinho branco. Basicamente, a gente teria que olhar as consequências que esse tipo de crime produz para a nossa sociedade.